Vamos continuar meditando na palavra de Deus, aonde estamos meditando na palavra, segundo Samuel, capítulo 12 por diante. E nesta oportunidade, pela graça e bondade, que Deus nos concede mais uma oportunidade para parar para meditar na sua palavra, eu convido você também a vir aprender da parte de Deus. Estamos meditando sobre a trajetória de Davi, onde ele falhou como homem de Deus, e estamos, com base nessa trajetória deste homem, aprendendo para também não cairmos na mesma área ou em outras áreas através da orientação da palavra de Deus. Davi não era para ele ter feito o que ele fez, porque a Bíblia diz coisa boa e é bom, porque a palavra de Deus diz melhor é dar do que receber. Quem dá não tem necessidade, quem recebe porque tem necessidade. Então, vindo aquele viajante à casa de Davi, era para ele ter hospedado, com uma dormida, com uma casa, com comida, porque Deus abençoa. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade que a Bíblia diz que a bênção material, nós somos mordomo que administra para a glória de Deus. Como eu já lhe disse em outras oportunidades, infelizmente, os bens materiais puxam mais para o lado negativo do que para o lado positivo. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade que a Bíblia afirma que Deus é Deus dos pobres e não dos ricos. Você está fazendo a acepção? Não, isso é Bíblia. Você que não examina a palavra e na hora que ouve a palavra já é julgando, se precipitando. Não estou dizendo que Deus não é Deus de todos, no sentido como Criador. Porque Deus é Deus de quem, para Ele trabalhar e guardar, quem obedece a Ele. Agora, como Criador, Ele é o centro. Ele é o Criador do universo, dos céus e da terra. Então, tudo é obra das mãos dele. Mas a Bíblia é bem claro que Deus, ele é Deus dos pobres. Quando a palavra revela esta direção, o que é que a palavra quer dizer, transmitir através do Espírito Santo? Por causa da necessidade. Por causa da necessidade. Pobre tem necessidade. Observe que o pobre que veio a Davi, ele tinha necessidade. Mas Davi, sendo rico, podendo cuidar daquele pobre, ele tirou o que ele tinha, tirou. Por isso que Deus considerou, Deus levou, sendo Davi um homem segundo o coração dele, escolhido por ele, isto Deus levou, como diz no versículo, Deus, ele tomou essa situação por mal, que é o que diz no versículo 10, que ele desprezou e Deus considerou isto por atitude de maldade. Porque Davi ele fez isso conscientemente. Não fazer consciente é uma coisa. Fazer conscientemente é um pecado premeditado. Davi, ele tinha certeza do que estava fazendo. Quando ele tinha condição de hospedar aquele homem no sentido, como a Bíblia revela, porque ele era um soldado de Davi, ele convivia naquele lugar. Porém, quando a palavra diz que Davi, sendo rico, veio aquele homem a Davi, quer dizer que, mostrando a situação de Davi. A palavra quer dizer que Davi, sendo rico, não era para ele ter feito, lançado a mão e tomado
a cordeira que aquele homem tinha, que era sua esposa. Então você vê que isso é notável, não tem para onde fugir. Quem tem sempre quer tirar de quem o pouco que aquele tem, quem tem quer tirar. Dificilmente, a não ser que seja um homem de Deus, que seja uma mulher de Deus, que administre com temor, com sabedoria para a glória de Deus. Mas isso é pouco. A Bíblia também revela isso. Homens como Abraão, como já passamos meditando, e você que não pede reflexão viu claramente. Homem como Jó também, né? Mas tem muitos outros que se perderam no caminho por causa dos bens materiais, por causa desta situação de chegar diante das pessoas neste mundo. Então a Bíblia, ela ensina de ambas as partes. Por onde a gente for, a palavra ela tem uma orientação, direção para despertar a gente. Mas a verdade é que Davi ele deixa um exemplo que só foi esta vez. Só foi esta vez. O que chamou a atenção de Deus, e Deus perdoou Davi, porque ficar querendo levar Deus na conversa, me perdoa, Senhor, te peço perdão, e viver fazendo o mesmo, caindo na mesma situação, isso a gente tem que ter cuidado. Eu não vou dizer uma libertação, lutar por uma libertação, se libertar de um vício, porque o vício é terrível, mas com sinceridade no coração, que foi o que aconteceu com Davi. Veja que quando o profeta disse assim, este homem é digno de quê? Davi disse, esse homem é digno de morte. Aí o profeta olha para ele e diz, este homem é você, Davi. É você. No mesmo momento, ele se desmoronou, caiu-se em pedaços diante de Deus. E liberou uma palavra que chama muito a atenção de Deus. Não só da boca para fora, como eu já lhe falei, mas do íntimo, do fundo da alma. Pequei contra Deus e contra a sua palavra. Deus sabia que Davi ia fazer isso. Davi sabia que estava vivendo há muito tempo nas escondidas, sabia. Mas quando Davi liberou aquela palavra, ele está dizendo, me arrependo, Senhor, do meu pecado. E ele sofreu as consequências, mas Deus teve misericórdia da alma dele. Então é o que Deus quer ver de mim e de você. Porque Deus sabe que somos sujeitos. E quem não se achar que é sujeito, se torna mais sujeito ainda. Grave isso. Por mais que venhamos ter experiência com Deus, sabedoria, uma fé madura, firmeza, orientação, sempre devemos entender, lutar para não cair, mas somos sujeitos neste mundo. Só um mundo espiritual que, quando se parte para lá, se torna mais, agora pode-se dizer em outras palavras, se torna mais definitivamente livre de qualquer queda, se chama na vida espiritual com Deus. Mas enquanto tivermos aqui, somos sujeitos. A luta é travada. Entra ano, termina dia, começa dia, e a guerra sempre é a mesma. Devemos sempre lutar. O apóstolo Paulo ele diz, aquele que está em pé, olhe, tenha cuidado e não caia. A gente vê muitas pessoas, até homens de Deus, tropeçar por causa disso. Se você vê uma pessoa tropeçar, dê uma palavra de Deus, ainda que seja correção, ainda que seja repreensão, mas uma palavra com esperança, dizendo, tem jeito, porque há que tem cristão que tem a língua tão perversa, que quando vê o outro tropeçar quer acabar de matar, e aí você às vezes cava o buraco para cair também, pior ainda do que aquele que caiu. Então, que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Até a próxima, se Jesus permitir, estaremos aqui para compartilhar com todos vocês.